Então, agora nós vamos estar falando do item 11 do edital, do item 11 de conhecimentos bancários do edital, e esse item trata do diferencial de juros internos e externos, do prêmio de risco, do fluxo de capitais e seus impactos sobre a taxa de câmbio. Vocês vão perceber que toda essa abordagem que envolve taxa de câmbio está sempre relacionada a comércio exterior, está relacionada ao fluxo de moeda de um país para outro, mas, de um modo geral, a análise é bastante simples, porque é possível que vocês observem que a mudança na taxa de câmbio ou aumenta o custo das importações ou diminui, dependendo do comportamento dela. E o efeito inverso acontece nas exportações. Mas agora nós vamos estar falando de taxa de juros. O foco nosso está associado aos juros que o Brasil cobra, ou que o governo brasileiro paga aos investidores, e o juro que também os investidores pagam nos empréstimos bancários feitos aqui internamente, e dos juros praticados lá fora. Portanto, esse diferencial de juros internos e juros externos, ele é muito relevante para a gente entender como se dá o fluxo de capitais. E aí isso vai nos remeter ao conceito de prêmio de risco. Aí você vai perguntar, mas espera aí, por que os juros aqui lá de fora não são iguais? Quais são os elementos que justificam tecnicamente essa diferença de taxas de juros? Aí nós vamos estar falando dos chamados prêmios de risco. E a consequência dos juros e do prêmio de riscos está associada ao fluxo de capitais. É lógico, e aí eu acho que dá para vocês já antecipadamente compreenderem que o fluxo de capital ele está associado ao risco. Se o risco é maior, as pessoas vão ter pensar mais vezes antes de investir aqui no país. Se o risco é menor, os investimentos vão fluir mais intensamente. Portanto, essa discussão de hoje envolve taxa de juros, envolve prêmio de riscos e as consequências desses dois fatores no fluxo de capitais e o impacto na taxa de câmbio. Primeiro, é importante que a gente conceitue o que nós estamos chamando de diferenciação de juros interno e externos. Aqui a gente está pensando numa relação entre Brasil e Estados Unidos, mas eu queria chamar a atenção que a gente poderia estar colocando aqui exemplo Brasil e China, porque a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, não é os Estados Unidos. A China já tomou a dianteira como parceiro comercial do Brasil. Mas como nós estamos sistematicamente utilizando como referência o dólar nas transações comerciais, esse é o motivo de eu colocar ali no título Brasil e Estados Unidos e não Brasil e China. Bom, como que é calculada a diferença de juros interno e externo? Normalmente esse cálculo é feito em juros anuais, em taxa ao ano. Então, normalmente combinando o juro de um ano no Brasil e o juro de um ano no outro país, ok? Então, normalmente a gente está falando aqui de taxas anuais. Não há nenhum problema quando você for fazer algum tipo de análise prática, fazer essa relação usando taxas de juros em periodicidade menores, ou ao semestre, ou ao mês. Mas, normalmente, a discussão macro que se faz em torno desse diferencial é feita em taxas anuais. Bom, o primeiro aspecto é o seguinte: um aumento no diferencial do juro aprecia a moeda nacional. Você consegue enxergar essa consequência imediata? Vamos imaginar o seguinte: os juros brasileiros, hoje, o juro básico da economia, que é aquele juro pago em cima dos títulos públicos federais, outro dia na reunião do Copom subiu para 5,25. Vamos imaginar que o juro nos Estados Unidos esteja em 1,25, que é mais ou menos os juros atuais. Então significa que o diferencial de juros ao ano do Brasil com os Estados Unidos está em 4%. Aqui 5,25 e lá 1,25. Bom, o Copom já sinalizou e os economistas de um modo geral têm feito esse tipo de reflexão de que os juros brasileiros vão continuar subindo
podendo chegar a 8% ao ano no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, considerando que os juros americanos devem continuar nesse patamar aí de 1,25, eu pergunto para vocês, com os juros no patamar de 8% ao fim do ano, o fluxo de capitais para o Brasil aumenta ou diminui? É natural que aumente. Por quê? Porque o investidor externo vai perceber que ele consegue ter uma rentabilidade maior aqui internamente. Logo, se o fluxo de capital aumenta em direção ao Brasil, a oferta de dólar aumenta internamente. Se a oferta do dólar aumenta, a tendência natural é que o preço do dólar diminua. Se o preço do dólar diminui, significa que o preço da nossa moeda, que é o real, o preço de compra da nossa moeda, ele aumenta. Ou seja, você tem uma situação atual que o dólar está a 5,19. Se no final do ano nós tivermos a taxa de juros mais alta, fazendo com que o dólar caia, por exemplo, para 4,50. Ora, eu gastava hoje R$ 5,19 para comprar um dólar, no final do ano eu estou gastando só R$ 4,50. Isso significa que houve uma apreciação do real, que conceitualmente também é chamado de apreciação cambial. Portanto, um aumento no diferencial de juros tende a apreciar a nossa moeda. Isso você tem que guardar. Apreciar a nossa moeda, ou seja, aumentar o poder da nossa moeda. Aí eu vou trabalhar com o R representando os juros internos e a letrinha R com asterisco representando a taxa de juros externa. Então é só para facilitar algumas formulazinhas que eu vou colocar na nossa lana, eu coloquei assim essa legenda. Seja a taxa de juros internas representada pela letra R e a taxa de juros externos representada pela letra R asterisco. Olha, então nós vamos pegar um momento inicial onde vamos supor que a taxa de juros interna esteja 5% ao ano e a taxa de juros externa esteja 2% ao ano. Qual que é o diferencial da taxa de juros? 3%, uma conta simples e que vai só fazer um menos o outro. Suponhamos que o Copom, lembrem vocês, é o Comitê de Política Monetária, que é composto por toda a diretoria do Banco Central. Portanto, o Copom, a cada mais ou menos 45 dias, ele se reúne. Normalmente, o Copom se reúne 8 vezes por ano. Se vocês quiserem saber quais serão as datas do Copom para o ano de 2022, essas datas já estão estabelecidas. Portanto, as datas das reuniões do Copom para o ano que vem já está definida e na página do Banco Central do Brasil você já vai saber quando acontecerão essas reuniões. Suponhamos que o Copom aumente os juros para 7% ao ano e que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, suba para 3% ao ano. Veja bem, no exemplo anterior, eu fiz a hipótese de que o juro americano não aumentou. Aqui eu estou fazendo uma outra conta para reforçar o raciocínio com vocês. Então aqui nós temos uma situação onde o juro brasileiro subiu para 7 e o juro americano subiu para 3. Olha, o diferencial de juros, que era de 3% ao ano, subiu para 4% ao ano. Portanto, é fundamental que vocês entendam que o fluxo de capitais para o Brasil, ou seja, a oferta de dólar deve aumentar e isso vai fazer com que haja queda do dólar. Queda do dólar, do ponto de vista conceitual, é ao mesmo tempo, é o mesmo que você pensar no aumento do valor do real. Se o dólar cai, significa que você gasta menos reais para comprar um dólar. Portanto, é fundamental que vocês entendam essa influência do diferencial da taxa de juros no fluxo de capital que venha para o Brasil. Bom, o movimento inverso é sempre esperado. Veja bem, tudo que nós estamos falando aqui para aumento no diferencial de taxas de juros vale exatamente o oposto para diminuição no diferencial de taxa de juros. Portanto,
Isso eu vou deixar como exercício de casa para vocês. Tentem colocar em números uma redução no diferencial da taxa de juros. Vocês vão ver que o efeito é exatamente o oposto do que nós falamos aqui. Toda vez que nós pensamos em diferencial de juros, é fundamental que a gente pense também numa coisa chamada prêmio de risco. Porque a pergunta natural seria, veja bem, se os juros no Brasil são 4% superior aos juros americanos, por que uma parte grande dos investidores continua investindo lá e não aqui? Por que não haveria um aumento rápido de fluxo de moedas para investimento no Brasil? Aí é que nós pensamos e trouxemos para compartilhar com vocês a ideia do prêmio de risco. E bem, se você investe no Brasil tentando levar a vantagem ou se apropriar dessa diferença nas taxas de juros, você poderia falar assim, bom, eu como empresário ou como banqueiro vou pegar um empréstimo no banco americano e vou aplicar no Brasil e vou ganhar dinheiro. Digamos que para empréstimo lá o empresário consiga uma taxa aí de 5% e consegue aplicar aqui a 7%. Ora, é o melhor negócio do mundo. Eu tomo dinheiro emprestado lá fora, aplico no Brasil e ganho 2% em cima desse valor. Aí surge a pergunta, por que não há uma chuva de investimento? Porque eu vou aplicar hoje, mas de hoje até o momento em que eu vou resgatar essa aplicação, tem um espaço temporal, tem um delay e neste período muita coisa pode acontecer. Muitas mudanças podem acontecer. O Copom pode reduzir a taxa de juro interna, os Estados Unidos podem aumentar a taxa de juro deles, você pode ter uma situação onde o governo brasileiro cria alguma restrição para remessa de dinheiro para fora. Então você tem vários elementos que nós chamamos aqui de prêmio de risco. Em outros momentos a gente poderia chamar isso de risco país. Mas eu não vou entrar nesse conceito de especificar se é risco país ou risco de outra natureza, porque tem algumas nuances que eu não vou trazer aqui para essa aula. Mas é importante que vocês observem que o investidor está olhando esse prêmio de risco. Ele está definindo qual é o prêmio de risco que ele vai exigir para investir no Brasil. Portanto, a diferença entre o retorno de um investimento em comparação com o investimento numa outra modalidade nos remete a um conceito que é o conceito de prêmio de risco. Ou seja, se o juro lá fora é 4, aqui é 7 e a diferença é 3, a pergunta que se faz é, o investidor, ele está satisfeito com esse prêmio de risco de 3%? 3% cobre todos os riscos que ele enxerga que pode acontecer nesse período, do dia da aplicação dele até o momento que ele vai retornar com os recursos para os Estados Unidos? Essa é uma questão fundamental e que nós vamos estar tratando aqui nessa lâmina. Então, o prêmio de risco, ele poderia ser interpretado como o ganho esperado do investidor ao aplicar em um ativo arriscado, ao invés de aplicar em um ativo sem risco. Aqui no caso do nosso exemplo, que nós estamos pensando no investidor internacional, eu estou colocando como investir em ativos sem risco, hipoteticamente seria investir lá nos Estados Unidos. Investir no ativo arriscado seria investir no Brasil. Portanto, esse ganho esperado ao aplicar num ativo com risco vis-à-vis um ativo sem risco é o que nós conceituamos, é o que nós definimos como prêmio de risco esperado pelo investidor. Então, quanto maior for o risco, ou quanto mais arriscada for uma aplicação, maior é o prêmio de risco oferecido ou exigido. Oferecido significa que se eu estou querendo recursos para fazer algum tipo de investimento e sei que o meu risco é elevado, eu tenho que estar disposto a oferecer um prêmio de risco maior. Mas é natural
que no olhar do outro lado da equação de quem investe, ele também vai exigir um prêmio de risco maior. Portanto, aí vale uma reflexão interessante. O dinheiro que vem para aplicar no Brasil, ele pode ser aplicado em bolsa de valores e ele pode ser aplicado em fundos de investimentos com títulos públicos federais. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais arriscado? Investir em bolsa ou investir em títulos públicos federais? Espero que você tenha assistido o vídeo sobre mercado de capitais e tenha ficado claro para você que investir em bolsa tem um risco maior do que investir em títulos públicos federais. Portanto, quando um investidor de fora vai trazer uns recursos para investir no Brasil em bolsa de valores, o prêmio de risco que ele exige é maior do que o prêmio de risco que ele exige para investir em títulos públicos federais, tá? Bom, aqui eu fiz uma formulazinha matemática simples, só para vocês saberem, de forma literal, calcular o prêmio de risco do jeito que aparece nos livros. Então, o prêmio de risco é o retorno esperado ou o retorno exigido menos a taxa livre de risco. Essa fórmula, ela pode ser utilizada em diversas situações. Nós estamos trazendo essa fórmula aqui para fazer uma reflexão sobre fluxo de capital entre países, tá? Mas você poderia pensar o seguinte, um investidor brasileiro, um cidadão brasileiro que vai investir e vai escolher entre investir em bolsa de valores e investir em título público, ele também vai tomar essa decisão baseado no prêmio de risco que ele exige para investir na bolsa. Ou seja, ele só vai investir na bolsa sabendo que tem risco se a expectativa de rentabilidade dele for maior do que a aplicação em títulos públicos federais. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, uma expectativa de retorno esperado na bolsa de 9,25% ao ano, aí eu estou pressupondo que você pode estar investindo ou em ações ou em alguma empresa específica. Se a taxa livre de risco nossa hoje, interna, é a Selic de 5,25%, significa que as pessoas que aplicam em bolsa, em média, estão com um retorno esperado ou com um prêmio de risco de 4% ao ano. Isso é conceitual. Se vocês quiserem calcular quanto é esse prêmio de risco internacional, você pode fazer esse cálculo utilizando o mercado de derivativos. Porque o mercado de derivativos ele permite que você observe quanto vai ser a rentabilidade sua durante um período. Então, se você consegue travar de forma que você garanta que no futuro você vai conseguir comprar os dólares a um determinado valor e fazer a remessa sem nenhuma dificuldade em comprar dólar internamente, você consegue fazer uma trava e, consequentemente, estabelecer quanto você vai ganhar nesse período. A pergunta é, um prêmio de risco de 4% é atrativo para os investidores? Quando você pensa no investidor interno, 4% é um prêmio satisfatório? Para alguns, sim, para outros, não. Aí vai depender também do perfil e das expectativas de cada um. Pode ser que, para mim, um prêmio de risco de 4% seja satisfatório, para outras pessoas não. Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada investidor tem o seu retorno requerido. Cada investidor, ele trabalha com a perspectiva própria. Portanto, o conceito aqui de retorno esperado é um conceito de média. É como se vocês pudessem estabelecer que a média de investidores brasileiros trabalham com a ideia do retorno esperado de 9,25% e, consequentemente, fazem uma conta e chegam à conclusão de que o prêmio de risco é 4% e que para este grupo de investidores, na média, eles estão satisfeitos com esse retorno esperado. Bom, é importante, toda vez que a gente pensa em diferencial de juros e no prêmio de riscos, que a gente pense no risco cambial. Olha,
existe uma incerteza muito grande em relação ao valor de uma moeda em decorrência das suas oscilações. Eu pergunto para vocês, quanto vai estar o dólar no fim do ano? Se hoje está 5,19, o dólar no fim do ano pode estar a 5 ou pode estar a 5,50. Então veja, existe um risco muito grande aí. Você não consegue prever se ele vai estar mais caro ou mais barato. Isso é a ideia do que nós estamos trazendo aqui como incerteza em relação ao valor da moeda ao final do ano. E quando você traz a discussão de prêmio de risco ou diferencial de juros, você ou o investidor estrangeiro que quer investir no Brasil, ele não vai olhar só a diferença de juros. Ele pode dizer assim, bom, eu estou investindo hoje no Brasil, os juros brasileiros no mercado de título público está em 5,25%, o juros nos Estados Unidos está em 1,25%. Portanto, eu tenho um ganho potencial aí de 4%. Mas aí ele vai se fazer a seguinte pergunta. No final do ano, quando eu tiver que comprar dólar para devolver o dinheiro para o meu país, quanto vai estar o câmbio? Se o dólar tiver a 5 no final do ano, eu vou ganhar, além do diferencial de juros, eu vou ganhar porque eu estou trazendo o dólar hoje a 5,19, portanto, cada dólar eu converto em R$ 5,19 e na hora que eu vou comprar o dólar para remeter de volta, eu estaria comprando a 5. Logo, se o investidor acredita que o dólar vai cair, ele vai dizer para si, eu vou ganhar os 4% com alguns riscos e vou ganhar ainda essa mudança na taxa de câmbio que vai cair de 5,19 para 5. Mas vamos imaginar que na análise, na perspectiva do investidor, o dólar vai subir para 5,50. Aí esse investidor diz, eu não posso investir no Brasil porque todo o ganho que eu vou ter nesse período, eu vou perder ele na hora de comprar o dólar para devolver para o meu país. Portanto, a taxa de câmbio entre as moedas dos países, elas podem se mover contrariamente de um momento para outro. E essa movimentação, que pode ir na direção oposta das suas necessidades, pode fazer com que este ganho e esse prêmio de risco exigido pelo investidor seja maior. Porque veja bem, o investidor, se ele acredita que o prêmio, que o câmbio vai subir de 5,19 para 5,50, ele pode dizer assim, eu só invisto no Brasil se eu tiver um prêmio de risco de 10%. Porque aí, esse prêmio de risco, ele vai cobrir esse risco que eu estou enxergando, que é o risco do dólar subir para 5,50. Ok? Este é um ponto fundamental e a compreensão é fundamental para que vocês possam entender como se dá essa movimentação no fluxo de capitais. E aqui eu vou trazer mais algumas considerações. De alguma forma, eu vou estar aqui enfatizando alguns aspectos específicos, mas eu vou estar olhando um pouco do como o fluxo de capitais ele impacta a própria taxa de câmbio. Porque se o prêmio de risco decorrente do diferencial de juros interno e externo é alto, o que vai acontecer é que o fluxo de capitais aumenta. Quando o fluxo de capitais aumenta, o que acontece é um aumento na oferta de dólar no mercado interno. Se aumenta a oferta de dólar, o preço do dólar tende a diminuir. Então eu vou aqui só compartilhar alguns pontos para vocês. Então, os resultados sugerem que fluxo de capitais positivos causam apreciação cambial. Então, o que eu estou dizendo é que, de um modo geral, quando você faz um resgate do comportamento do câmbio do fluxo de capitais no mercado brasileiro, toda vez, ou quase todas as vezes, que o fluxo de dólar, de entrada de dólar no país subiu, a taxa de câmbio diminuiu. Aí você pergunta para mim, mas professor, não seria automático isso? Não, não seria automático, a conclusão não é imediata, porque toda vez que a gente faz esse tipo de análise, a gente faz a hipótese de que outros fatores, eles não se modificaram.
tá? Mas vamos imaginar que, à medida que o fluxo de capitais aumente, o Banco Central adote alguma regra cambial que faça com que parte desse dólar tenha que ficar retido junto ao Banco Central. Se isso acontecer, você teve um aumento de fluxo cambial e isso ficou nas reservas do Banco Central e não foi destinado ao mercado, portanto, não teve impacto na taxa de câmbio. Portanto, é fundamental que vocês observem isso. Ou seja, o real valoriza em relação à moeda estrangeira. Bom, se inicialmente a taxa de câmbio é 5, por exemplo, seria após a entrada de mais dólar de um valor menor do que 5. E aí, novamente, eu insisto para que vocês não errem na prova. Isso decorre de um conceito chamado de apreciação cambial, que é a necessidade de menos reais para você comprar um dólar. Bom, a desvalorização do câmbio ou do real em relação ao dólar, isso tem um efeito muito forte nas exportações, portanto, é um reforço que eu estou fazendo em relação ao vídeo anterior. Então, se eu tenho a desvalorização cambial, ou seja, eu estou precisando de mais reais para comprar uma quantidade de dólar, e isso significa que estamos com isso tendo um efeito potencialmente grande nas exportações brasileiras. Por quê? Porque o valor da mercadoria exportada, quando convertido em reais, eu consigo convertê-la num volume de reais maior. Consequentemente, mesmo aquelas empresas que têm uma planilha de custos mais elevadas conseguem exportar. O contrário acontece, ou seja, se houver uma valorização do câmbio, que significa uma valorização do real em relação ao dólar, neste caso, nós tendemos a ter um aumento das importações. Portanto, nesse vídeo, nós vimos a importância da compreensão da relação entre as taxas de juros interna e externa, que nos remete ao conceito de diferencial de taxa de juros. Nós vimos como que o fluxo cambial pode impactar a taxa de câmbio, porque vai ter mais oferta de moeda estrangeira internamente. Consequentemente, mexe na taxa de câmbio e tudo isso está conectado ao comércio exterior. Exportações e importações estão diretamente relacionadas à taxa de câmbio. Consequentemente, essa análise ela precisa ficar muito clara para vocês, porque pode cair alguma coisa dessa natureza na prova do concurso do Banco do Brasil. Bom estudo para vocês e não esqueça o conceito de diferencial de juros e o impacto do fluxo de capitais na taxa de câmbio brasileira.